Enciclologia, página 3, segunda linha. Poderia esclarecer os ciclos dos períodos piagetianos, sensório-motor, operacional concreto e operacional formal? Então, o Piaget, ele estudou muito essa questão, né, do construtivismo social e dizia que a criança tinha que ter a maturidade biológica, ele acompanhava a maturidade biológica com as questões da aquisição do conhecimento pela criança. E na matemática, então, isso funciona nesse sentido dos períodos piagetianos, sensório-motor. É aquela idade em que a criança ela vai percebendo o exterior através dos sentidos dela, tá certo? Então, ela vai percebendo o mundo à volta dela. Então, por exemplo, se uma coisa é áspera, se uma coisa é quente, se uma coisa machuca, se uma coisa não machuca, esse seria o período sensório-motor. O operacional concreto seria aquele onde ela começa a estabelecer as primeiras relações abstratas sobre aquilo. Então, por exemplo, ela pega um brinquedo amarelo, pega um brinquedo vermelho. Ela vai começar a estabelecer que o vermelho é diferente do amarelo. Certo? A diferença não está nem no objeto vermelho, nem no objeto amarelo. Nem no objeto amarelo. Certo? Então, se ela tem um carrinho vermelho, falando de menino, um carrinho vermelho com um carrinho amarelo, ele sabe que essas duas coisas são diferentes, ele pode preferir uma a outra, mas ele também percebe que a diferença não está nem nesse, nem esse. A diferença é uma relação mental que ele faz dentro do cérebro dele, dentro da cabeça dele. Ou seja, ele já começa a fazer as primeiras abstrações. Tá certo? Então, ele tem um período que ele tem. Aí tem, na verdade, tem um outro período antes que eu não coloquei aqui, que é o pré-operacional, né? Mas é tudo preparando para isso, né? E depois o operacional formal, é quando ele começa a ter condições um pouco maior de registrar com as notações matemáticas, ele vai fazer as operações formais. Então, ele já pode, por exemplo, preparar um algoritmo já da adição, da subtração, tá certo? Fazer geometria, já demonstrar os teoremas da geometria, enfim. Ele já saiu do concreto, já passou pela abstração, já está na formalização. Já pode usar a linguagem matemática propriamente dita, tá certo? Agora, é questionável do Piaget, porque assim, ele estabelece umas faixas etárias muito rígidas para esses períodos, e isso é extremamente questionável, principalmente depois dos trabalhos do Vygotsky, tá certo? Mas assim, uma coisa que a gente percebe, e eu percebia nos meus alunos adultos, é que isso funciona, nos meus alunos adultos. Então assim, e eu acho que funciona até para a gente. Por exemplo, eu sou mais do que adulta, né? Já estou quase na terceira idade. Mas assim, se eu tenho que aprender uma coisa nova, eu não vou sair logo fazendo a formalização daquilo. Eu tenho que primeiro... E aí, assim, o concreto abstrato para mim já é uma outra maneira, né? Eu já tenho que acompanhar como é que aquilo foi feito. Eu tenho que começar a trabalhar com a construção daquele conceito. Na hora que eu construo aquele conceito, estou no concreto abstrato. Entendeu? Estou no concreto ainda, estou passando para o abstrato. Depois é que eu posso já trabalhar com formalização. Entendeu? Então, assim, eu vejo que até depois de adulto, a gente passa um pouco por essa questão, né, do material. Eu, principalmente, trabalhei muito com material concreto para ensinar matemática, então, perpassava esses períodos aí. O que a gente questiona, e eu também questiono, ainda mais quem tem criança na família, percebe que cada vez mais as crianças estão superando essas faixas de idade que ele está colocando aqui. As crianças, como se diz na gíria, né, já nascem sabendo, praticamente, conhecendo o mundo. É impressionante como as crianças estão mais adiantadas aqui. Acho que tem mais incentivo, mais estímulo, né?